Cara a cara com a política. Começa agora o programa Cara a Cara com a Política, uma produção do jornal Folha de Irati com o apoio da Rádio Vale do Mel FM. O programa é voltado a entrevistar todos os candidatos a prefeito da região da Ancespar. Todos os candidatos estão sendo convidados a conceder a entrevista a este programa. Nós estamos mantendo todas as regras de combate ao Covid-19, mas neste programa nós não usaremos máscara para melhorar a comunicação. Todos os candidatos a prefeito já foram e estão sendo convidados a conceder as entrevistas. Hoje nós temos aqui o candidato a prefeito Rodrigo Solda, pelo PSL de Rio Azul. Boa noite e obrigado por conceder a entrevista para a Folha de Irati e Vale do Mel. Olá, acompanhantes. Olá, Nilton, da Folha, Tânia, da Vale do Mel, Jaqueline, da Folha de Irati. Agradeço pela oportunidade. Eu gostaria, o senhor está com a coligação agora, vai de novo com a Força do Povo. Gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação, um currículo para quem está assistindo o programa. Eu sou de uma família que faz política, que está na política há muito tempo, né? Mas não foi uma questão contínua. Eu tive meu avô, que foi prefeito há mais de 40 anos, depois meu pai entrou na política, ele, genro do meu avô, foi prefeito 3 vezes, e depois de um breve espaço de tempo, no mandato seguinte, eu fui eleito prefeito de Rio Azul. Eu fiz acompanhamento, bastidores, assessoria política por alguns anos. Eu me preparei para ser prefeito de Rio Azul e estou prefeito de Rio Azul até então. No setor saúde, uma das propostas é dar continuidade ao SAMU, que foi iniciado nesta gestão. Como está este processo, Rodrigo? Nós assinamos o convênio, a gente está aguardando os próximos passos. Já temos a ambulância nossa, que está disponível. Estamos preparando o local para ser feito todo o aparato técnico e da equipe que o consórcio SAMU irá contratar. E a gente está ansioso porque inicie esse acompanhamento, que conhece o serviço. O problema é a questão que tem que se adequar a todo o sistema de consórcio que envolve 3 regionais, não é só de Irati, né? Então, a gente está ansioso para que inicie. Nós já temos em Rio Azul um contrato com UTI móvel particular, que a Prefeitura fornece a quem precisa. Rodrigo, uma das propostas na educação é diminuir o déficit de vagas nas creches, garantindo à população seu direito à educação infantil. Como que você fará isso? Já existe um projeto? Tem uma fila de espera em Rio Azul, nas creches? Então, já que não existe a fila de espera, aos 3 anos, né, da creche, que eles colocam até as 3 idades, a gente atende até antes do exigido pela lei. Com idade inferior, a gente já está atendendo. Inclusive, temos o berçário também, na creche mãe, digamos assim, a maior creche que fica lá na Vila Diva, atrás do ginásio de esportes. Para quem quiser ir conhecer, é um espetáculo, né? Ver tudo aquilo funcionando e as dedicações. Lá, de fato, ali comprova-se que as professoras são as segundas mães. Então, nós não temos fila de espera. Rodrigo, como que você montou o seu plano de governo? O plano de governo, ele é uma surpresa ainda. Eu estou aguardando, sim, que eu estou muito curioso para ver o que pensa meu opositor. Nosso plano de governo é uma continuidade das ações que a gente fez no primeiro mandato. A gente vai aprofundar, a gente vai fazer de forma mais complementar as propostas, as ideias, os programas que vamos lançar. Então, esse plano de governo ele foi feito com um olhar técnico. A política passa, mas a execução do serviço público tem que ser feito de forma impecável através da técnica. E é isso que a gente vem fazendo. Então, é por isso que até alguns contestam a minha ação política, porque sabem que eu sou muito mais administrador que político. Quanto ao meio ambiente, uma das propostas é registrar o Parque da Pedreira para o recebimento de recursos do ICMS ecológico. O que isso ajuda no município, na arrecadação de Rio Azul?
É interessante isso, que a gente tem algumas particularidades aqui, né? Inácio Martins tem uma grande arrecadação através de preservação. Então, quando a gente entrou na prefeitura, a gente viu que existem áreas como os faxinais, tem a APA da Serra da Esperança, e agora a gente quer fazer com que esse lado educativo e também educacional, além de educacional, mas também de preservação, seja de fato feito numa área específica dentro do Parque da Pedreira, porque é uma área de lazer. As pessoas olham como um lugar de divertimento, mas tem um lado do parque que ninguém conhece, que Dentro precisa ser preservado. Preservado. Então, o recurso não é de grande monta, mas nós sabemos bem aplicá-los. Prova disso é as reuniões com os faxinalenses, dos pessoais das associações, que eles mesmos ajudam, fazendo, de fato, a acontecer a democracia, a representação dos grupos sociais. Então, lá em Rio Azul, a gente vem desenvolvendo isso com o apoio técnico dos funcionários da prefeitura. Cara a cara com a política. Rodrigo, voltando ali para a parte de política, de campanha eleitoral. O seu adversário nessas eleições é um vereador e ele votou contrário a todos os pedidos de empréstimo que você fez nessa gestão. O que isso representa para você nesta campanha, nessas eleições aí que vem dia 15 de novembro? Começou o período político, a campanha, e temos o jogo político. Como eu disse, tem pessoas que, quando estão fora da campanha política, não descem do pedestal, não descem do tablado, continuam fazendo política. A gente sabe que a gente tem que ter resultados. Então, eu reafirmo, estou curioso, que eu não vejo a hora de comparar as propostas dele com as minhas. Então, a questão é isso. Eu sigo uma linha, eu sigo um norte. Eu sei o que o Rio Azul precisa, e eu sei que passa pelos financiamentos. Todos os gestores pediram, e eu fiz o meu dever. Cada um tem que se responder pela sua obrigação. Eu fiz a minha. Agora é só avaliarem e julgarem a mudança do comportamento ou a contestação. Rodrigo, como que foi criada a tua base de apoio e por que foi mantido o nome do vice? Porque o vice é a base do apoio. O meu vice, ele ajudou eu a moldar, lá na gestão passada, o meu grupo político. Ele me ajudou a achar quem queria ser candidato a vereador. Nossa coordenação passou juntamente com ele. E meu vice, ele também é empresário. Então, ele tem a vida pública dele, a vida comercial dele, feita ao mesmo tempo. Então, ele tem muito conhecimento das comunidades. Ele não é de Rio Azul, mas ele há mais de 16 anos mora em Rio Azul. Foi o vereador mais votado. Então, ele sabe como atender o agricultor. Nós sabemos que se existe comércio em Rio Azul, se existe infraestrutura para atendimento na cidade, tudo começa nas comunidades, na agricultura. E ele atende diretamente os agricultores, ele convive diariamente. Então, ele é realmente um vice que sabe desempenhar o papel dele. Rodrigo, e por que você mudou para o PSL? Por causa do resultado das eleições passadas. Né? A política não se faz sozinho, preciso de parceiros. Então, eu fui convidado pelo deputado Bacio a se filiar no PSL. Eu estava no PSDB, fui um dos fundadores, refundadores, porque o PSDB tinha parado em Rio Azul. Né? As eleições passadas eu ajudei como coordenador da campanha, quando elegemos o doutor Alexandre Burco prefeito. Então, eu fiquei em torno de quase 20 anos filiado no PSDB. E daí, quando o meu deputado Valdir Rossoni não se elegeu, ele saiu da vida política, eu fui convidado pelo deputado Bacio e pelo deputado Francisquini. Então, hoje é o principal grupo dentro da minha base, é o PSL. Por exemplo, a falta de abastecimento de água no interior dos municípios é algo que se agrava. Que política você pretende implantar para facilitar ou ampliar o fornecimento de água tratada? É muito interessante falar sobre água tratada no interior, porque as pessoas, às vezes, confundem, a maior parte das vezes, imagina a água sendo feita como a Sanepar presta o serviço. Mas não, é um trabalho que envolve a comunidade depende da comunidade para que isso dê certo.
Então, inicialmente, os convênios são formalizados lá na FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, dentro do Ministério da Saúde. Então, água é saúde. Assim que nós conseguimos várias redes de abastecimento, na época que meu pai era gestor e alguns outros prefeitos conseguiram algumas. E nós agora estamos com uma nova plataforma. Nós mesmos estamos elaborando e fazendo licitação para conseguir contratar empresas com qualificação para a gente agilizar, a gente conseguir otimizar o processo de redes de água rural. Porque nós, por exemplo, na FUNASA, a gente entra com os projetos, mas tem limitação. Tem limitação 2, 3 projetos. E a fiscalização, toda a demora, a morosidade para que um ente federal fiscalize o municipal acaba retardando a execução e a implementação e o início do uso da água tratada. Então, a gente está criando alternativas. Temos um programa próprio que já está sendo testado e será uma das propostas que eu vou lançar no meu plano de governo. Rodrigo, as prefeituras, né, são muito bem equipadas, né, atualmente. Humanizar o atendimento é uma forma de melhorar os trabalhos? Com certeza, só que a gente é uma linha tênue, às vezes beira a demagogia, sabe? Agora, às vezes as pessoas começam a querer ofertar ou falam do serviço público de uma forma que fosse particularizada. Não, ele é coletivo, ele é para todos, é um peso, uma medida. A lei é universal, principalmente da área de saúde. Então, a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer a engenharia das pessoas. Eu vejo que hoje a gente vive um período de abundância de ideias, de ferramentas, mas uma escassez de atenção. Nós precisamos a engenharia das pessoas, né? A humanização passa pela atenção. Então, isso que eu venho falando com meus secretários e falando com os funcionários da prefeitura. Não é uma questão de julgamento ou avaliação, mas um bom funcionário público, um bom gestor público, ele sabe dar atenção para aquilo que é resolutivo, para aquilo que dá um resultado para a sociedade. Então, todo governo é humanizado, só que muitas vezes as pessoas confundem com politicagem ou com regalias ou privilégio. Lá a gente cortou isso na raiz. Rio Azul é um município, um dos maiores produtores de fumo do estado do Paraná. E a maior parte da população do interior ela é envolvida com o fumo. Qual que são os seus planos para melhorar a estrutura dos produtores rurais do município? A estrutura da produção e a sistemática da cadeia produtiva de tabaco, estou afastado pelo período eleitoral da presidência da Associação Brasileira dos Produtores, ela é um sistema integrado. Então, a gente sabe que não existe interferência do poder público entre o produtor, o fornecedor, né, e o comprador, que às vezes se confundem, às vezes é um triângulo, onde quem fornece insumos, a quem planta e quem é o comprador, as empresas multinacionais em sua grande maioria. E hoje vimos até a própria Souza Cruz, né, que mudou de nome agora, BAT, que vai agora focar no mercado externo. Por quê? O tabaco proporciona a geração, a distribuição de renda. A pequena propriedade ela se torna mais rentável do que qualquer outra produção, até mesmo alimentar. Infelizmente, é uma lógica de mercado. Nós vivemos numa região num relevo acidentado, com várias áreas de mata nativa, nascentes, área de preservação, que a gente tem que continuar fazendo a nossa parte de preservação ambiental. Então, o tabaco se torna o produto mais rentável atualmente. Né? O poder público, o que a gente pode fazer? Como eu falei, a gente não pode interferir na cadeia produtiva, a relação produtor e o mercado, a empresa. Mas a gente acompanha, eu já fui para Brasília para discutir questões de contrabando, eu já fui lá mostrar sobre o excesso da carga tributária e também já fui lá para falar sobre a questão dos danos à saúde. É bem complexo falar sobre a cadeia produtiva do tabaco. Então, demandaria falar de um debate aqui bem profundo para a gente poder esmiuçar isso que acontece, sabe? E o que acontece? Hoje está num teto. A gente tem duas situações. Somos um grande produtor em quantidade e em qualidade,
mas as duas coisas já não convivem mais na pequena propriedade. Então, agora tem que se buscar um ganho qualitativo. E o problema é pagar o custeio da safra, né? É uma safra que é semestral, é uma safra por ano. Então, para o produtor de tabaco, e eu venho conversando com eles não são só trabalhadores rurais, eles são empresários, microempresários da agricultura, porque eles têm que conseguir o fornecimento de energia, têm que fazer reflorestamento florestal, que é exigência das empresas, eles têm que contratar um fornecedor de insumos e precisam também de mão de obra para poder fazer a colheita e o curamento, porque as estufas são ligadas ou são aquecidas todas ao mesmo momento. E o bom produtor e aquele que tem a sorte do clima não atrapalhar tem que tirar de lá o dito BO1, a ponteira, o que é o melhor preço. Mas são mais de 30 classes. Então, é bem minucioso e específico a questão do critério de tabelamento de preço. Tanto que ele é discutido entre as empresas e sindicatos lá no Rio Grande do Sul e alguns aqui também em Santa Catarina e aqui no Paraná, que são conveniados. Mas manter as estradas, proporcionar a qualidade das estradas e também alternativas de renda seria uma forma de estruturar os produtores rurais. Com certeza, lá a gente faz o programa Porteira Adentro funcionar de fato. A gente cuida das estradas gerais e o direito de ir e vir a gente defende. Mas, como diz, o Azul são mais em torno de 4.000 produtores, lavradores, agricultores. São 2.500, 600 hoje produtores de tabaco. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, cuidar da cadeia produtiva de tabaco, porque digamos assim, a base econômica do município, quase em torno de 70% da agricultura está comprometida em relação à produção do tabaco, mas também temos o crescimento da soja, temos o crescimento do feijão, principalmente esse ano, aí, que eu estou vendo uma volta do plantio, o milho também, não só a questão do alimento humano, mas também a ração. A gente vê também a agropecuária, né? O pessoal está começando também a cuidar da questão agropastoril na região como um todo, porque a gente sabe quanto está o preço da carne também. Então, existe a diversificação rural. O que as pessoas, às vezes, confundem é sobre o fato da questão orgânica, a questão de saúde pública, a saúde das pessoas, com a questão rentável. Qualquer dono de propriedade que tenha o bom senso, ele vai plantar aquilo que dê retorno para si, para a família e para uma qualidade de vida melhor, que todos buscam desenvolvimento. E é por isso, saiu agora mesmo, né? Eu vi esse ano, que Rio Azul continua crescendo o interior, quando outras cidades o povo está migrando para a área urbana. Quanto à infraestrutura do seu planejamento como gestor, abre aspas, elaborar e implantar o plano de mobilidade urbana a fim de atender a facilidade de deslocamento das pessoas, especialmente as pessoas com deficiência. Fecha aspas. Como seria esse planejamento? Também, eu vejo isso uma linha muito tênue. A gente, às vezes, como diz, o que é de fora é bonito, vamos copiar, né? Mas tem que se cumprir. É uma lei nacional, tem que ser feito o plano de mobilidade. Eu estou começando pelo centro da cidade. Estou fazendo a revitalização da praça para que todos vejam como deve descer, né, o convívio entre pedestres, automóveis e o espaço urbano. E levar isso também, essas melhorias, para o interior. Mas você executar para e passo, uma coisa por vez, e conseguir chegar nesse ideal aí da acessibilidade plena, olha, é um longo caminho, sabe? Até um convite isso para uma próxima gestão de Ancespar, para os prefeitos se reunirem e a gente criar diretrizes que se adaptem à nossa realidade. Específicas, nesse sentido. Rodrigo, vamos para a habitação agora. Rio Azul, assim como quase todas as cidades, né, do Brasil, tem uma carência no setor de habitação. Eu gostaria que o candidato explicasse um pouco as propostas para esse setor. Isso eu posso dizer que eu já estou fazendo, né? Nós temos 3 projetos, 3 programas com níveis sociais diferenciados. Então, é a questão da capacidade contributiva. A gente sabe que não existe nada de graça. Tudo que é feito
um atendimento público, ou está sendo pago, ou foi pago lá, principalmente uns 2, 3 anos atrás, que é o tempo que leva para voltar ao imposto que a gente contribuiu lá com a emissão das notas e coisa e tal, demora em média 2 anos. Por isso que a gente vê aí convênios, emendas que demoram mais do que esse tempo para serem executados. Então, a gente pensa assim, o quadro urbano tem que crescer de forma ordenada. A gente vê o mapa de Rio Azul e a gente vê ali que tem, nos lados, tem 2 lados ali, que existem em prestação de serviço público, como iluminação, energia, água, esgoto. Hoje nós temos uma estação de tratamento de água que, inclusive, foi assinada pelo meu pai e foi agora terminada, está em operação na minha gestão, né? Demorou, então, em torno de 5, 6 anos para ser concluído. E agora nós viabilizamos 3 projetos de residências, né? Nós conseguimos via aquele antigo programa Minha Casa Minha Vida, governo federal, através da Caixa, que é o nível 2, e daí agora conseguimos no nível 1 ali mais 34 casas, só que migrou. É um programa do governo do estado que foi feito através da Coapar. E recentemente também tivemos autorização para mais 50 casas. Aí é o nível 1.5, que é um pouco menor, o tamanho da casa, ela, se eu não me engano, é 3/4, baixou para 2 e é germinado. E a gente vai fazer isso em bairros que já são habitados e também tem áreas de preservação ao lado. Então, a gente vai fazer toda uma infraestrutura de urbanização e também de acessibilidade. A habitação está acontecendo em Rio Azul. Os projetos dos nossos já foram aprovados. Agora, estamos na fase de iniciar a execução e de dar continuidade a outros, como o projeto lá no antigo CTG municipal, né, que é lá no bairro Vila Diva. Cara a cara com a política. Rodrigo, falando de economia, esperamos que 2021 seja um ano pós-pandêmico, né? Que seja passado toda a situação. Mas a arrecadação pode diminuir significativamente em virtude de tudo que estamos passando nesse momento. O que o candidato pretende fazer para compensar uma possível queda de arrecadação no próximo ano? Qual a estratégia para fazer gerar mais renda em Rio Azul? Eu digo que é uma coisa bem peculiar. Cada cidade tem que ser tratada com as suas particularidades. Afetou todo mundo. Tivemos que abrir mão de várias situações de que envolvesse lazer. Mas nós estamos aguardando a retomada. Mas também está acontecendo. Nós temos empresas na cidade, o setor da construção civil não parou. O pessoal está organizando as propriedades, as residências, a gente vê que o povo está fazendo o possível. Nós temos uma empresa lá que está se instalando em Rio Azul, na questão de oferta de produtos, uma rede de lojas. Nós temos empresas grandes em Rio Azul, nós temos uma, né, que é a questão da multinacional que produz o queijo, fast food, continua em operação, eu passo na frente lá e vejo os caminhões lá diariamente entrando e saindo, não parou. Eu vejo lá que a madeireira, que tem também uma interessante contribuição para o município, porque gera muitos empregos, mais de 360 empregos, e também ela ajuda na balança comercial, porque 90%, 80% é exportação. Então, o Rio Azul tem uma parcela significativa da questão de ter uma atividade profissional. O Rio Azul, hoje, ela está equilibrada, seja na área urbana quanto na área rural. Agora, eu tenho planos, um programa também, para a questão de estimular o comércio local. Eu venho tratando disso já na gestão atual, tenho conversação lá dentro da Câmara, onde eu já pedi para fazer investimento em mais uma área industrial, para atração de empresas, mas antes de tudo isso, a gente vem fazendo um acompanhamento, através da Secretaria de Indústria e Comércio, da realidade de cada empresa. A gente vem pincelando.
A gente fez um convênio com o Sistema S, através do SESI, do SENAC, e ofertamos vários cursos de qualificação, mas vendo a possibilidade de contratação futura nessas empresas. E agora vamos fazer também com o SEBRAE para estimular o pequeno empresário. A gente já está em conversação e a gente quer também criar uma plataforma de qualificação dos empresários, não somente daqueles que buscam emprego, mas aqueles que podem ofertar, porque se numa cidade você tem 50 empresários, 50 pessoas que têm coragem de abrir a porta, cada um deles pode gerar um emprego. Se a gente aumenta essa quantidade, cada um gerando um emprego a mais, a gente vai distribuir a renda de forma melhor. Às vezes, quando se fica na dependência de só uma empresa, acontece a quebradeira. A empresa vai embora, a empresa diminui as vagas, cria-se aquele caos. Então, em Rio Azul, eu vejo dessa forma. Estamos de olho, estamos nos preparando e queremos apresentar um ambiente de negócio local mais interessante para que tanto os empresários que tenham coragem de abrir novos negócios, quanto os que quiserem vir para Rio Azul, que tenham a vontade de se instalar e gerar mais empregos. Então, isso aqui é um ciclo, para criar-se um ciclo positivo dos negócios, que gerem emprego, você tem que dar sustentação. É dessa forma que eu enxergo a política de geração de emprego. Com os gastos com o pessoal impactam de forma muito significativa, como o Nilton já falou. Como está o caixa da prefeitura? Está em dia. Está em dia. Eu peguei a prefeitura com aproximadamente 53% do comprometimento do orçamento com o funcionalismo. Saiu essa semana a apresentação de contas e está com 48,06%. Menor índice dos últimos... Não vou exagerar, acho que nos últimos 8 ou 6 anos é o menor índice. Eu estou conseguindo fazer abaixar. Estou contratando, estou aguardando a liberação para marcar a data do concurso e com possibilidade de fortalecer atendimento, principalmente na saúde, com a contratação de médicos, dentistas. E então a gente está, de certa forma, agora confortável. Fizemos o dever de casa. Fizemos tudo que tinha que ser feito, porque a prefeitura que eu peguei quando eu assumi o mandato, a gestão há quase 4 anos atrás, não é a mesma que hoje existe lá. Prefeito, só interrompendo, e o caixa da prefeitura, ele está folgado, tem dinheiro, está tranquilo, prefeito? Basta dar uma volta no município, vocês vão ver que tem obra pipocando para todo que é lado. Isso aqui é a consequência de a gente ter enxugado o excesso de gastos supérfluos, desnecessários, e agora está vindo a consequência. A gente não está deixando de contratar, de fazer convênios e de licitar o que é urgente e que tem que ser feito para prestar serviço o quanto antes. Rodrigo, a gente abriu perguntas, né, para as instituições e para o público. Uma delas é do diretor-geral da Ancespar, atual presidente interino, Vanderlei Cava. A pergunta dele é: o que poderia ser feito a nível de Ancespar para atrair novas indústrias e empresas para os nossos municípios, para poderem gerar mais empregos aos nossos jovens e à população em geral? Como eu falei anteriormente, eu estou olhando aqui vendo o tripé, né, mas não gosto. Eu uso às vezes a metáfora do tripé, né, que a gente tem que analisar, né, o governo, a sociedade civil e também a iniciativa privada, né. Mas é assim, questão vocacional. Cada cidade tem, como citei em Inácio Martins, né, tem uma área de reflorestamento, preservação ambiental, que é o forte deles. Então eles são um exemplo. A gente tem a produção do tabaco e a distribuição de renda que faz com que a população continue no interior. E temos belas comunidades no interior de Rio Azul, e isso vem se desenvolvendo. Agora, a questão de tratar as prioridades, 10 municípios, dimensões diferentes, para vir aqui uma empresa, primeiro, eu acredito que deveria de ter um estímulo de abertura de empresas que fossem iguais em todas as cidades, e não um disputasse com o outro. A gente teria que ver a questão de matéria-prima, o que nós temos para ofertar para alguém vir aqui e querer produzir um bem, né, prestar um serviço. Né? Nós temos aqui como exemplo, que é para se pensar, o consórcio de saúde. Hoje nós vemos muita gente vindo para Irati. Não tenho nada contra Irati,
mas a gente vê que tem muito profissional da saúde que também podia ser estimulado, né, uma abertura de clínicas, né, áreas específicas. A gente vê aí, né, uma demanda aí de médicos especialistas que é preciso ter tanto para crianças quanto para idosos. Então são atuações bem diferentes. Olha, eu gostaria de ter primeiro um contato com todos os prefeitos e com o Vanderlei junto, né, que ele é patrimônio da Ancespar, como a gente comenta, mas a gente pode evoluir bastante. A gente tem ferramentas em abundância. A gente tem ideias que não acabam mais, mas a gente tem que ter prioridades. Cada cidade tem sua prioridade e a gente tem que ver a vocação natural de cada cidade para isso acontecer. A gente abriu espaço, né, para pessoas mandarem perguntas, e o Robson Almeida, lá de Rio Azul, ele manda uma pergunta, Rodrigo. No desenvolvimento da gestão, nestes 4 anos, como foi realizado o acompanhamento e repasses financeiros para as instituições, a PAI, Lar dos Velhinhos e Hospital? E, se caso eleito, nos próximos anos, haverá a possibilidade do município contribuir com estas entidades e até mesmo aumentar os repasses? Com certeza, a gente faz a nossa parte. Desde que a gente entrou lá, a gente tem os termos de colaboração com o Lar dos Velhinhos, com a PAI e com o hospital. Então, não tenham dúvida de que a gente, sendo possível, sendo legal, dentro da lei, a gente vai continuar melhorando esses convênios, porque são entidades que fazem um serviço público mais especializado. Então, a gente sabe a necessidade de ter essa colaboração, esse termo de colaboração, né? E a gente sabe que tem uma chamada pública, que tem todo o processo licitatório, e tudo esse amparo a prefeitura faz para que possa, de ano a ano, ser executado esse serviço. Agora, interessante, sobre o hospital, é um hospital de caridade, lá o São Francisco de Assis, a gente faz o repasse mensal e sagrado, todo mês, para o plantão que envolve urgência e emergência. Esses dias atrás, lamentavelmente, eu ouvi um deputado que falou que não tinha plantão em Rio Azul. Acho que instruíram ele erroneamente. A gente tem o plantão em Rio Azul, feito pelo hospital e pago pela prefeitura. Então, fechou os postos de saúde, o plantão inicia no hospital e todo cidadão rioazulense que for atendido vai lá, tem a ficha e a conta vai para a prefeitura. Então, eu honro com isso, pago em dia e vamos além. Nós temos um profissional lá dentro do hospital, da radiologia, que é funcionário da prefeitura, que está atendendo para quem precisa do atendimento SUS, tudo que for pelo SUS. Todos sabemos que o hospital, a razão de existir do hospital é para ser executado o sistema SUS, ser respeitado todos os princípios do SUS. Então, o hospital sempre vai existir, porque faz parte da razão e da ideia de universalização da saúde pública. E em Rio Azul, nós sabemos que o hospital ele atende além do município, além das pessoas que vivem lá, que são rioazulenses, ele também é referência, ele atende a região. Tanto que ele tem convênio com o governo do estado, o HospeSUS, que é um repasse que é feito pelas metas que eles atingem. É uma maneira de contemplar atendimentos que eles fazem de média e alta complexidade. Então, quando alguém vai lá e procura que seja cidadão rioazulense, tem o amparo da prefeitura, seja na questão dos procedimentos, seja até do pré-cirúrgico. Nós temos lá, nos últimos meses de gestação das mulheres, nós temos liberado o pagamento pela prefeitura para ter o acompanhamento, porque nós sabemos que lá no hospital eles fazem o parto. Então, eles são referência na região também, não só para Rio Azul. Talvez seja por isso que esteja também, cada vez, tendo mais nascimentos em Rio Azul. Mas a gente não fica só nisso. A gente também ampara eles. A gente tem uma UTI contratada, como eu falei anteriormente, que é uma licitação com uma empresa. Qualquer pedido do hospital para deslocamento e encaminhamento para outros hospitais de referência, a prefeitura paga também. Então, a gente vem desenvolvendo ano a ano. Sobre o plantão a gente paga R$ 70 a hora plantão. Então, isso é ininterrupto, isso é contínuo. Mas eu contrato o hospital. Os médicos do hospital não me devem nada. Eles são funcionários do hospital. O que eles fazem lá dentro, como fazem lá dentro,
desde que atenda a população de Rio Azul, a parte que for gratuita me diz respeito. Mas o que mais eles fazem lá dentro é por conta da associação de filantropia do hospital, que quem for associado deve de ir acompanhar e ver como funciona. Agora, a parte que me cabe e que a lei permite, eu repasso na integralidade todo o recurso. Tanto que tem meses que sobram os valores que poderiam ter sido gastos a mais, porque está lá dentro do contrato viabilizado. Ano a ano a gente vem aumentando. Então, e incluo aqui o mandato do meu pai. Pode juntar o repasse que meu pai fez como prefeito, que o doutor Alexandre fez e que o ex-prefeito anterior a mim fez. Some os três e veja se chega ao quantitativo que eu repassei, que já passa de R$1 milhão. Cara a cara com a política. O município, por lei, tem que gastar 15% na saúde e 25% na educação, mais a folha de pagamento. Com isso, sobra pouco para investir em recurso livre. Como fazer para administrar o município com o que sobra, com o restante? Muito interessante, né? A verba carimbada, recurso próprio, convênios, transferências obrigatórias, que são os impostos que demoram 2 anos para voltarem, porque quando a gente emite as notas, né, tem gente que não emite, né? Emite as notas, daí vai fazer o rateio e vai para o seu destino, seja nos cofres do Estado ou do governo federal, né? Então a gente sabe que o FPM é o principal recurso de transferência da União e o ICMS é a maior fatia que vem do Estado. Então a gente tem que saber que os 25% da educação tem que ser respeitado, que é lei constitucional. Os 15% da saúde é o mínimo que tem que ser gasto de custeio. E tem um investimento ainda que tem que ser feito. Daí nós temos a folha, que, como eu falei, peguei o município com em torno de 53%. E hoje está em 48%. Então, o que isso significa? Que aqueles 7%, 8% que era para atender todas as outras secretarias de serviços públicos, promoção social, habitação, né, esporte e lazer, e principalmente secretaria de obras, porque a secretaria de obras é praticamente uma super secretaria no interior dos municípios do interioranos, né? A gente sabe, eu converso com o meu secretário de obras e ele anda mais quilômetros do que eu quando podia ir fazer as viagens para buscar recurso em eventos presenciais. Ele percorre lá em torno de 1.000 quilômetros de estradas e diariamente ele está rondando e vendo como está os serviços. Então, não é pouco os gastos. Agora, o segredo é de gestão, a gente transferir, né, mudar do custeio para o investimento. E a gente vem, ano a ano, de forma escalonada, cada vez aumentando os investimentos. Prova disso é só o povo se perguntar como que tantas obras estão acontecendo. É porque nessas obras pode ter o convênio, pode ter o repasse, mas existe a contrapartida que é obrigatória para ser feita pelos municípios. Então, se a gente é convidado a fazer um convênio, se a gente tem o direito de assinar um convênio, se a gente tem o direito de ter acesso a uma linha de crédito com juro pequeno, é porque nós temos a capacidade de investir no município, de antecipar algo que deve de ser feito através dessas políticas públicas, através desses planos que são elaborados, seja a lei orçamentária anual, seja o plano plurianual, e seja outras medidas ou leis federais que existem. Então, às vezes, eu até fico meio chateado porque eu vejo uma oposição que faz críticas sobre o óbvio. Eu estou cumprindo com meus deveres. E, mesmo assim, eles fazem o possível para fazer com que demore para acontecer. Para dizer, veja, o prefeito não quer fazer. É meu dever, eu estou pedindo. Está tudo documentado, estou dando seguimento às tratativas. Então, a gente fica pensando assim, se já vem carimbado quase tudo, um prefeito que tem que gerir um município já sabe que 25% é da educação, os 15% da saúde, a folha extrapola, na grande maioria dos municípios, 50%, ainda ficam discutindo o mínimo que a gente tem de chance de pensar no futuro.
mas pensando no futuro, executando agora. Essa é a diferença. Espero que o povo diferencie a mentira da verdade, o que é certo do que é errado, e enxergue que é fazendo agora que a gente vai continuar fazendo com que em Rio Azul melhore a prestação de serviço, que o povo tenha mais qualidade de vida e que tenhamos esses resultados positivos, aumento da população, né, melhoria da saúde pública e o ensino, que nós estamos construindo mais uma escola, que eu peguei as 3 escolas mal começadas e com problemas estruturais ou jurídicos. E a gente está fazendo executar todas. Não importa quem tenha tido a ideia, não importa quem tenha assinado os convênios, mas o importante é transformar em serviço público, e para isso tem que ter investimento. E eu tenho certeza que, se fizer uma pesquisa, Rio Azul estará entre os melhores municípios da região em questão de investimento. Rodrigo, o presidente da Associação Comercial de Rio Azul enviou um vídeo, né, com uma pergunta aí para os candidatos. Olá, Rio Azul e toda a região. Minha pergunta é: qual é o projeto de vocês para a geração de emprego em Rio Azul? Sou Luiz Edson Zuconelli, empresário, Real Center Cravo Cumprimenta e também presidente da Associação Comercial de Rio Azul. Manda aí para nós qual é o projeto de vocês para a geração de emprego. Eu fui a fundo nisso aí. Eu comecei desde uma requalificação, porque em Rio Azul tem aqueles termos de comodato. Então, tem empresas que usam imóveis do município com um regramento antigo, né? Então, hoje nós estamos substituindo e querendo formalizar novos, mas com critérios, que é capacidade de gerar emprego, com capacidade de pagar tributo e com um tempo de efetivação, tornando resultado esse privilégio que é usar um espaço público. Então, a gente tem alguns terrenos ali, tem uma área industrial já, e queremos formalizar uma nova área industrial e também uma área comercial. Porque a gente vê em Rio Azul que tem uma alta rotatividade, muitas pessoas vão para Rio Azul. A gente viu nesse momento de pandemia que as pessoas procuram muito o município, então consomem no município. Então, Rio Azul tem vocações e tem condições de abrir novos negócios. Mas, antes disso, a gente quer dar essa estrutura principalmente para o pequeno empresário, para aquele que gera 1, 2 empregos, mas que assina a carteira. Às vezes, não adianta nada você ter uma grande empresa, mas que ela não cumpre com todas as questões obrigacionais da contratação, dos direitos trabalhistas, que a gente sabe que no Brasil isso é bem complexo e desestimulante para o empresário. Então, eu quero melhorar, quero atualizar a legislação para a gente poder ofertar para quem tem interesse, seja de Rio Azul ou seja de fora, que queira vir se instalar, possibilidades de ter um negócio que seja rentável. Afinal de contas, todos querem fazer uma atividade, né, porque você tem um ganho, que seja lucrativo. Essa é a finalidade essa ideia do livre comércio, que é defendido pela nossa lei maior, que é a Constituição. Então, os pequenos municípios, a gente precisa, primeiro, as leis serem equiparadas, não, elas precisam que as leis sejam iguais, ou indo na sua função específica de conformar aquilo que a Constituição pede, e não criar uma disparidade e, pior, às vezes, uma burocracia exacerbada. E isso a gente sabe que desestimula a pessoa a ser empresário ou abrir uma empresa. Então, a gente tem que ver o lado do empresário, também, como falou o presidente da associação. Mas isso passa por uma remodelagem em Rio Azul, de ter um espaço para a gente poder fazer essa política de atração de empregos, seja de empresários da cidade quanto de fora. Mas isso a gente vem fazendo já. Eu tenho a Secretaria de Indústria e Comércio e nós estamos fazendo um mapeamento, né, que vai ser apresentado aí, provavelmente no debate, né, que haverá dos candidatos, e nas minhas propostas que eu vou lançar, de uma maneira de a gente conseguir fazer com que mais empresas abram em Rio Azul. Mas eu tenho um cuidado, que sejam empresas complementares e não concorrenciais. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o Rio Azul tem um público consumidor expressivo. Nossos fumicultores, como eu falei, eles são pequenos empresários. Então, eles consomem muito insumos, tanto que tem empresa que está vindo para Rio Azul por causa disso. Eles viram isso, estudo do mercado, plano de negócios, tudo isso. Por isso que a gente vai fortalecer esses cursos
através do Sistema S, Sebrae, Senac, SESI, o que for possível a gente vai levar para Rio Azul. Agora, eu tenho certeza que está adormecido na cabeça de cada empresário ideias que podem ser lucrativas e que gerem empregos lá em Rio Azul. E é isso que eu quero fazer no primeiro momento que eu estiver na prefeitura também o ano que vem. Que daí vai ser uma Câmara de Vereadores nova, onde a gente vai ter como fazer que se torne mais rápido as propostas de leis que facilitem no sentido de melhoramento do ambiente negocial e que se tornem executáveis o mais rapidamente possível. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Irati, a Sônia Gershevski, enviou um vídeo com uma pergunta. Eu sou a Sônia Gershevski, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Irati, a qual o seu município pertence. A minha pergunta ao senhor candidato é sobre qual a sua proposta no seu plano de governo para o seu município para combate efetivo à violência contra a mulher. Nesse momento que a gente teve de pandemia, eu lembro de um dia que a secretária me procurou, a Rosane, e ela estava chocada. Realmente, a sociedade não tem ideia de quanto que isso é corriqueiro. O pessoal não tem ideia, porque a gente vive hoje da aparência, a gente vive muito né, de dizer que está tudo bem, mas dentro das casas não é sempre assim. E tem muitos casos desses. Então, a gente tem o sistema de atendimento do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. A gente vai investir na efetivação do atendimento de média complexidade. Recentemente, a gente contratou uma psicóloga para atender na prefeitura, porque não tinha isso em concurso. E também estou aguardando a liberação do dia de marcar a prova do concurso, para a gente também poder investir nessa área social. Então, passa por ter mais profissionais técnicos. As assistentes sociais, a gente vê que, ano a ano, a demanda por serviço vem aumentando. O Conselho Tutelar também vem aumentando a demanda. Daí, fica insuficiente para a gente poder. Agora, eu tenho certeza que o olhar de sensibilidade da mulher é essencial para que isso aconteça. Então, a gente quer aproximar a assistência social de uma forma que a gente consiga desburocratizar, que é o fórum e a presença do promotor, do juiz, eles são grandes parceiros nossos já em vários atendimentos que a gente faz. Mas ainda existe a necessidade de a gente ter um equipamento, que a gente chama, que é o atendimento, mais especializado para essa situação aqui de violência doméstica, né, contra a mulher. Então, a gente tem profissionais dentro da prefeitura que podem fazer isso, mas precisa também da parte de legislação ser mais efetiva. Eu penso dessa forma. Então, a gente já vem desenvolvendo trabalhos dentro da Secretaria de Promoção Social e a gente vai otimizar e vai aumentar. Por exemplo, eu tenho vontade de abrir mais um atendimento do CRAS, que é o equipamento de entrada da assistência social. A gente mudou a estação de tratamento do saneamento básico da cidade, como eu comentei. Então, ela foi desativada onde era antiga. Curiosidade, meu avô que tinha feito quando foi prefeito. E daí agora a gente mudou. E lá eu já entrei com o pedido para a Sanepar nos devolver. E lá eu quero fazer uma unidade de atendimento social e de saúde, que fica entre 2 bairros e fica no trevo de acesso ali, quem vem de Malé. Então, tudo ali, aquela área, eu vou fazer um local, já estou fazendo uma área de lazer, de revitalização, né, e acesso para os bairros, e ali eu quero fazer uma infraestrutura para ter, não digo assim mais um CRAS, porque eu não consigo criar mais um CRAS, por causa que não temos 20 mil habitantes na cidade, que é o critério do SUAS, né? Mas uma unidade de atendimento mais complexo para poder atender essas situações também. E aproximar o Conselho Tutelar, quem mais órgãos da Justiça que possam colaborar. O analista político Giuliano Pedroso também fez uma pergunta em vídeo. Vamos assistir. Olá a todos que nos acompanham aqui na Folha de Irati. Um dos temas que eu gostaria de perguntar aos candidatos
é a respeito do financiamento de campanha. Muito tem se discutido sobre fundo eleitoral, fundo partidário. Eu gostaria de saber como eles pensam em financiar suas campanhas. Se eles farão uso de recurso público, se eles buscarão apenas financiamento privado, como eles pretendem tratar desse assunto. Muito obrigado. Bom, a gente tem que usar o bom senso, né? Se a favor ou contra é uma situação. De um dia eu for deputado, daí eu vou dizer a minha opinião sobre isso. Agora, sobre essa campanha, sim, eu usarei, porque é acesso de todos. Só que você tem que saber usar. Está em discussão a maneira como vai ser liberado. Então, para quem desconhece, você pode até receber o fundo do órgão partidário do estadual ou nacional, mas se você não ter a capacidade de usar e não conseguir usar o fundo da maneira correta, você tem que devolver todo o dinheiro. Então, tem várias particularidades que estão sendo, inclusive, discutidas lá na Câmara Federal. Então, dentro da lei, do que for legalidade, eu vou usar só o que me diz respeito e direito meu. Do contrário, eu seria contra o uso abusivo. O fundo eleitoral, não o financiamento de campanha, né? Você vai usar o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, não o financiamento. Rodrigo, para a gente finalizar, né, então, a entrevista, eu queria que você falasse por que você deve ser o novo prefeito, né, ou continuar como prefeito de Rio Azul. Porque há 4 anos atrás o povo não me conhecia e votou pelo trabalho dos meus pais, pelo trabalho dos meus avós e me elegeram diretamente prefeito. Eu queria ter sido vereador, porque eu tenho conhecimento jurídico e eu queria poder contribuir com a formulação de boas leis, mas virei executor já no primeiro momento. Passados esses 4 anos, eu adquiri muita experiência. E, como eu falei, a prefeitura que hoje existe em Rio Azul não é a mesma que eu peguei há 4 anos atrás. Mudou toda, a cara e o conteúdo. Todo o corpo da prefeitura hoje foi reformulado. E desde o quadro de funcionários, a equipe de gestão técnica e a política acaba no dia seguinte do resultado. E nós passamos esse período trabalhando. Então, como eu tenho muita vontade de trabalhar e ver mais ideias se tornando em serviços e resultado para a sociedade, eu tenho certeza que eu sou a melhor opção para continuar desempenhando o papel de gestor público. A única coisa que mudou na minha gestão foi o número. Meu grupo fortaleceu. A única coisa que a gente tem a mais agora é força de vontade, apoio e sabemos o que devemos de fazer para a população de Rio Azul acontecer. Só mudou o número. Agora vai de novo, mas agora vai de 17. Então é Rodrigo e Renato agora, e com a força do povo, que me conhece. Gostaria de agradecer, nesse momento, a presença do Rodrigo Solda, né, que concedeu essa entrevista à Folha de Irati, a Vale do Mel. Muito obrigado, Rodrigo, por esse espaço, por conceder essa entrevista. Quero agradecer também ao Brandalize, que em todo o dia de hoje recebeu a nossa equipe aqui para que a gente pudesse entrevistar todos os prefeitos desta rodada. A Folha de Irati tem convidado todos os candidatos a prefeito dos municípios da região da Cespar a conceder essa entrevista. No município de Rio Azul, a gente convidou os 2 candidatos, o Rodrigo Solda, que concedeu a entrevista aqui agora, e também o candidato da oposição, o Leandro Jazinski. O Leandro optou por não conceder a entrevista. Fica aqui a justificativa que os 2 candidatos foram convidados. Agradecemos vocês mais uma vez por ter assistido e acompanhado essa entrevista. Na sequência, teremos novas entrevistas e ficamos com vocês até o próximo candidato a prefeito. Muito obrigado. Cara a cara com a política.